Para onde Jesus foi após sua morte? Inferno, Hades, céu. Jesus estava prestes a embarcar na jornada mais incrível que surpreenderia as pessoas por séculos, mas os portões dessa jornada eram a cruz. O livro de Lucas conta a história da jornada final de Jesus até sua morte, desde sua oração no Getsemane, onde sua fé em Deus é confirmada, até a cruz quando Jesus disse: "Está consumado". Na cruz, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Antes de ser removido e sepultado em um túmulo próximo, seu corpo sem vida ficou no topo da cruz até ser finalmente removido. Por outro lado, seu espírito estava em outro lugar. Para onde foi seu espírito? Ele foi para o inferno ou foi para o céu? Há alguma disputa sobre o paradeiro de Jesus, ou mais especificamente, a localização de seu espírito nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus estava na discussão de onde Jesus estava nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, outra passagem é frequentemente mencionada, que é 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 a 21. Esses versos constituem um dos textos mais intrigantes e enigmáticos do Novo Testamento. Jesus é o epítome do que significa sofrer pelo bem de fazer o bem, com a intenção de nos levar a Deus e restaurar nosso relacionamento quebrado e morto com Ele. Ele, que é justo, suportou o sofrimento por todos nós que somos injustos. O objetivo de tudo isso era nos trazer a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 18 a 21. Pois Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo foram desobedientes, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas umas poucas pessoas, a saber, 8, foram salvas através da água. E esta água simboliza o batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nós lemos: sendo morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Apesar do fato de que Jesus morreu em seu corpo, o Espírito Santo foi capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Através do sofrimento piedoso, Jesus pregou aos espíritos em prisão. Nós lemos: por meio do qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo foram desobedientes. Jesus pregou aos espíritos em prisão com a ajuda do Espírito Santo. Parece que isso foi feito após Jesus morrer. Mas antes de ressuscitar dos mortos, Jesus realmente pregou aos espíritos em Hades? Sim, isso mesmo. Hades é considerado o reino dos mortos, e Jesus supostamente foi lá para entregar sua mensagem. É bastante fascinante pensar sobre isso, não é? Nós lemos: pregou aos espíritos em prisão. Você já se perguntou quem tem a autoridade e o poder supremos neste mundo? Não importa qual seja a sua resposta, a Bíblia tem uma resposta clara para essa pergunta. Ela afirma que até aqueles que estão debaixo da terra, profundamente abaixo do solo, devem reconhecer Jesus como seu Senhor Supremo. É uma declaração poderosa que nos lembra do poder e autoridade supremos que Jesus possui sobre todas as coisas. É um pensamento humilde, mas também nos dá esperança e conforto, sabendo que temos um Senhor amoroso e poderoso que está no controle de tudo. Filipenses capítulo 2, verso 10. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Contemple a totalidade absoluta da criação, reconhecendo a superioridade inigualável de Jesus Cristo. Nós lemos: daqueles que estão debaixo da terra. Feche seus olhos e imagine um mundo onde os mortos que descansam no seio da terra possam ser despertados para a vida novamente pelo poder grandioso de Cristo. Parece uma cena saída diretamente de um romance cativante, não é?
Todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar. A combinação de línguas confessando e joelhos se dobrando dá evidências de que a ideia é uma submissão completa a Jesus, tanto em palavra quanto em ação, e uma que é exigida de todos. Imagine uma cena onde pessoas de todas as esferas da vida se reúnem, suas línguas confessando e seus joelhos se dobrando em completa submissão a Jesus. É uma imagem poderosa que fala de uma conexão profunda, uma crença unificada e uma fé inabalável. Todos nós somos obrigados a nos entregar totalmente a Ele, não apenas em palavras, mas também em ações. Essa ideia de rendição completa a Jesus é tanto humilde quanto empoderadora, e é algo que pode nos inspirar a viver vidas mais significativas. Devido à totalidade desse reconhecimento da divindade de Jesus, muitas pessoas imaginam que isso aconteça formalmente após o julgamento final, quando todas as criaturas no céu e no inferno são obrigadas a se ajoelhar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. A identidade dos espíritos aqui. Os espíritos em prisão são claramente identificados. Quem eram eles? Aqueles que foram desobedientes. Quando foram desobedientes? Nos tempos de Noé. Diferentes interpretações. Bem, a maior parte de 1 Pedro é fácil de entender, mas há um problema. Esses versos têm pelo menos 314 interpretações diferentes. Como a Escritura afirma, Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito Santo, no qual ele foi e pregou aos que foram desobedientes nos dias do dilúvio de Noé. Alguns versos depois, Pedro diz: pois é por isso que as boas novas da salvação foram pregadas em suas vidas, mesmo aos que estão mortos, para que, embora fossem julgados na carne como os homens são, possam viver no Espírito de acordo com a vontade e o propósito de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 6. Embora todas as outras escrituras indiquem que é impossível, alguns têm erroneamente usado este texto para apoiar seu ensinamento de mais chances de redenção na vida após a morte. A morte sela nosso destino. A morte marca o início de um imenso abismo, mas aqui, aparentemente, Jesus pregou para aqueles que haviam morrido. Como isso deve ser compreendido? De acordo com o texto, é evidente que Jesus estava ativamente se comunicando com outros e permaneceu consciente durante o tempo entre sua morte e ressurreição. Os indivíduos com quem ele se comunicou também estavam totalmente conscientes e engajados na comunicação com ele. É interessante notar que há muito pouca discussão sobre o que aconteceu no sábado durante os serviços da Semana Santa, pois eles geralmente terminam na sexta-feira e retomam no domingo. Então você nunca é informado sobre o que Jesus estava fazendo no sábado. É uma crença comum que Jesus estava inativo e inconsciente após sua morte e antes de sua ressurreição, pois seu corpo permaneceu no túmulo. No entanto, é importante notar que, apesar de sua morte física, seu espírito ainda estava muito vivo. Após sua morte, ele foi ao mundo dos mortos e pregou lá. Posso imaginar Pedro se encontrando face a face com Jesus no primeiro domingo de Páscoa e perguntando a Jesus: onde você esteve na terra? Em resposta: eu realmente não estive na terra. Na verdade, estive em Hades, que é o mundo dos mortos. O que na terra ou o que em Hades você esteve fazendo lá? Jesus diz a Pedro que estava pregando para aqueles que se afogaram no dilúvio de Noé. A morte separa o espírito e o corpo. Em menos de uma semana, Jesus experimentou todos os 3 estágios, sendo um espírito encarnado, morrendo na cruz e entregando seu espírito a Deus, e finalmente seu corpo sendo colocado no túmulo. Ele continuou a existir em forma espiritual e pregou às pessoas desobedientes que pereceram no dilúvio de Noé. Na manhã do domingo de Páscoa, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele permaneceu totalmente consciente e capaz de se comunicar em todos os estágios. Há aqueles que acreditam que sua mensagem era uma mensagem apenas para a geração de Noé.
Alguns indivíduos sustentam a visão de que a segunda chance, após o grande dilúvio, foi concedida apenas a uma geração, e não há indicação na Bíblia de que qualquer outra geração receberia tal oportunidade. Esta geração poderia ter acusado Deus de ser injusto e desleal. Eles poderiam dizer: "Você nos exterminou e então prometeu nunca mais fazer isso novamente." A segunda interpretação são os espíritos demoníacos. No contexto desta visão, os espíritos que Jesus dirigiu poderiam ser seres demoníacos. Se os espíritos referenciados em 1 Pedro capítulo 3, verso 19, são anjos caídos, então parece provável que esses espíritos foram aprisionados porque estavam envolvidos em um grave pecado antes do dilúvio que ocorreu durante o período de Noé. Pedro faz referência ao dilúvio de Noé no verso 20. Se estes eram de fato anjos caídos, não poderia ter sido uma mensagem de redenção, já que anjos não podem ser salvos. Hebreus capítulo 2, verso 16. Pois como todos sabemos, ele, Cristo, não socorre os anjos caídos para lhes dar uma mão amiga, mas ele socorre os descendentes caídos de Abraão, estendendo a eles sua mão de libertação. Se estes eram anjos caídos, a proclamação de Jesus provavelmente declarou sua vitória sobre Satanás e seus anfitriões. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, que subiu ao céu e está à direita de Deus. Esse é o lugar de honra e autoridade, com todos os anjos, autoridades e poderes sujeitos a ele. Quem são esses espíritos da geração perversa? Imagine isso. Uma geração tão perversa que se recusou a ouvir uma mensagem que salva vidas. O resultado, eles pereceram em um dilúvio catastrófico. É um lembrete assombroso das consequências do pecado. O pecado dessas pessoas, de acordo com a palavra, eles eram desobedientes, rebeldes, insensíveis e incrédulos. Seu pecado é agravado pelo fato de que Deus lhes mostrou paciência e longanimidade por 120 anos, enquanto Noé preparava a arca e os advertia sobre o desastre. Como resultado, eles se afogaram e seus espíritos foram lançados no inferno, conhecido como prisão. No entanto, Noé e sua família obediente foram salvos na arca por causa de sua fé. 2 Pedro capítulo 2, verso 5. E se ele não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, um pregador da justiça, com mais 7 pessoas, quando trouxe o julgamento de um dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quem escreveu esta passagem interessante? Esta passagem interessante foi escrita por Pedro. Os cristãos são particularmente afeiçoados à sua primeira carta, que é conhecida por seu calor e simpatia. Curiosamente, o nome original de Pedro era Simão, que significava caniço, e era bastante comum. No entanto, quando ele conheceu Jesus, foi-lhe dado o nome Pedro, que era muito menos comum e significava rocha. Esta mudança de nome simbolizou a transformação do caráter de Pedro que Jesus viu nele. Pedro foi uma das primeiras 2 pessoas que Jesus chamou para segui-lo. Ele era inicialmente um homem facilmente influenciado, como um caniço ao vento. No entanto, após Jesus deixá-lo, ele se tornou tão sólido quanto uma rocha. Pedro foi o primeiro em todas as listas dos 12, e ele era o porta-voz não oficial do grupo. Os evangelhos retratam claramente o caráter de Pedro. Ele tinha muitas qualidades, como ser charmoso, entusiasmado, impulsivo e energético. No entanto, essas qualidades também eram acompanhadas de fraquezas, como ser instável, inconstante e covarde. Por que Pedro escreveu isso? Neste ponto, seria benéfico fazer uma pausa e nos lembrar da ordem fundamental de pensamento que existia ao longo desta carta, que foi escrita contra o pano de fundo da perseguição generalizada. A carta de Pedro foi dirigida a cristãos que estavam enfrentando dificuldades como resultado de suas vidas e de seu testemunho. É possível que eles tenham ponderado a questão de por que, se a fé cristã era correta, eles deveriam estar sofrendo. Se o cristianismo era a fé verdadeira,
Então por que havia tão poucas pessoas que a seguiam? Pedro está se referindo a Noé, o pregador fiel que advertiu as pessoas por 120 anos de que Deus destruiria o mundo com água. Apesar das advertências de Noé, as pessoas zombaram e o rejeitaram. No entanto, Deus o salvou e a sua família durante o dilúvio, o que finalmente justificou a fidelidade de Noé. No contexto da história do mundo, a maioria das pessoas não esteve sempre correta. Mesmo que haja apenas algumas pessoas que foram salvas, a fé de alguém não deve ser abalada pelo fato de que há apenas algumas pessoas que são verdadeiros crentes. Havia apenas 8 crentes nos dias de Noé. Hoje, há milhões. Não é que eles foram salvos pela água, eles foram salvos através da água. Não foi a água que os salvou, foi o julgamento que Deus realizou para trazê-los à segurança. A arca é uma representação do Senhor Jesus Cristo. Uma imagem do julgamento de Deus é representada pelo dilúvio de água. A arca era o único meio pelo qual alguém poderia ser salvo. Aqueles que estavam dentro da estrutura foram os únicos que sobreviveram ao dilúvio. Todos os outros que estavam fora da construção pereceram. Então, Cristo é o único caminho de salvação. Aqueles que estão em Cristo estão tão salvos quanto Deus mesmo pode torná-los. As pessoas que estão fora estão completamente perdidas. A arca serviu como um refúgio seguro para as pessoas no processo de passar pela água do julgamento. A arca foi submetida à força total da tempestade. Então Cristo suportou a fúria do julgamento de Deus contra nossos pecados. Para aqueles que estão nele, não há julgamento. João, capítulo 5, verso 4. Havia água ao redor da arca, água caindo sobre ela e água abaixo dela. A arca estava cercada por água. Por outro lado, ela carregava seus crentes através do mar para um lugar seguro em uma criação renovada. Consequentemente, indivíduos que colocam sua fé no Salvador são transportados de maneira segura através de uma cena de morte e destruição para o lugar de ressurreição e nova vida. O que Jesus pregou? Não sabemos a razão exata pela qual Jesus pregou aos espíritos que estavam confinados. Presumivelmente, isso foi uma forma de pregação, que é o ato de proclamar a mensagem de Deus. Qual foi a sua mensagem? Nós não sabemos, porque apenas aqueles desobedientes nos dias de Noé são citados, não é declarado. Qual foi a intenção ou o resultado da pregação de Cristo não é exibido. Em todas essas questões, podemos construir nossas próprias conclusões, mas não temos regra para nada que verja sobre o ensino dogmático. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Jesus retorna à terra, ressurreição. A morte não pôde segurá-lo. A ressurreição de Jesus Cristo é a primeira vez na história humana que alguém ressuscitou dos mortos e nunca mais experimentará a morte. Alguns daqueles que são ressuscitados depois sucumbem à morte uma segunda vez. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Romanos nos diz que o Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele por meio do batismo na morte, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória e o poder do Pai, nós também possamos andar habitualmente em novidade de vida, abandonando nossos velhos caminhos. E diz que Jesus se ressuscitou dos mortos em João, capítulo 2, verso 8. A ressurreição foi obra do Deus Trino. João capítulo 2, versos 18 a 22. Então os judeus responderam: que sinal, um milagre de teste, você pode nos mostrar como prova de sua autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então os judeus responderam: levou 46 anos para construir este templo, e você vai levantá-lo em 3 dias? Mas ele estava falando do templo que era seu corpo.
Então, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram o que ele tinha dito e acreditaram e confiaram na Escritura e nas palavras que Jesus havia falado. Os resultados da ressurreição de Jesus no mundo físico, o mundo do espírito, pode ser bastante confuso. No entanto, notamos que algo aconteceu no físico quando Jesus morreu e ressuscitou. Desta vez, vemos os resultados imediatos da morte de Jesus com aqueles que são justos. Depois disso, Mateus descreve um evento que não está incluído em nenhum dos outros evangelhos. Os túmulos se abriram e os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido foram ressuscitados para a vida. A ressurreição de Jesus causou que eles emergissem dos túmulos, e após sua ressurreição, eles foram para a Cidade Santa e apareceram para um grande número de pessoas. Mesmo enquanto terremotos têm o potencial de causar danos a túmulos, porque são feitos de pedra, o fato de os corpos serem ressuscitados só pode ser atribuído à intervenção direta de Deus. Nos escritos de Mateus, ele destaca como o sacrifício de Jesus na cruz traz vitória sobre a morte. Ele usou a frase "aqueles que tinham adormecido" para descrever as pessoas que são ressuscitadas, que é uma expressão comum no Novo Testamento para se referir a alguém que morreu, mas tem um destino eterno seguro. Os relatos miraculosos dos corpos dos santos, sendo ressuscitados e aparecendo em Jerusalém, servem como um poderoso testemunho do trabalho concluído de Jesus na cruz e sua subsequente ressurreição. O termo pessoas santas denota indivíduos devotos da era do Antigo Testamento. Por exemplo, podemos traçar um paralelo entre a maneira como Moisés e Elias foram escolhidos para aparecer ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. Nesta instância particular, o texto se refere à ressurreição dos corpos de indivíduos santos. Isso serve para demonstrar que, apesar do julgamento de Jesus sobre a liderança de Israel e sua condenação nos capítulos 23 e 24, Israel ainda ocupa um lugar significativo nos planos de Deus.